Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e de todas e gostaria de chamar para compor a mesa o vereador Zé Luiz, que já está presente, a Andréa Viegart, diretora do DEPAM, o comandante Pedro Sarmento, da Guarda Municipal Ambiental, Impressa aí. Eu preciso saber só como que a senhora vai desenvolver esse trabalho. Eu vou orientar. Eu vou orientar, eu vou chamar. Daí, o nome do ônibus? Doutor Tadeu. Gostaria de chamar também para compor a mesa o doutor Tadeu, da OAB. Bom, pessoal, antes de eu prosseguir com o início da nossa audiência pública referente ao projeto de lei 3.634/2019, que dispõe sobre o Código de Proteção e Bem-Estar Animal do município de Guarulhos, eu gostaria de pedir a colaboração de cada um para se ater que as questões só serão pertinentes o que diz respeito ao Código, aos artigos. Essa audiência é para que todos possam ser ouvidos, dar sugestões, né, as críticas que tem, né. Primeiramente, a Andréa Viegart, a diretora do DEPAM, ela vai explanar um pouco sobre o projeto. Ela vai ter 20 minutos. Enquanto ela fala, eu vou pedir para quem quiser se inscrever, para fazer os apontamentos, já vai estar aberto aqui no cerimonial, com o Gabriel, já se inscreve. E depois que ela falar, vou abrir para as pessoas que estão na mesa por 5 minutos, e depois para os munícipes por 2 minutos. Claro que se o tema for um pouco mais, a gente vai deixar discorrer um pouco, mas para a gente se ater, porque a gente tem horário para entregar aqui, né? E a gente só pode ir até umas 9h40, 10:10, até por conta dos funcionários também. Então, eu passo a palavra para a Andréa Viegart. Alô. Olá, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para apresentar o projeto de lei do Código de Proteção Animal do município de Guarulhos. Muitos já sabem por que a construção e a elaboração desse código, para obedecer um critério legal. Nós temos, né, a lei, porque ela ainda está em vigência, a 7.114, que, na verdade, atendia tanto a proteção animal quanto a vigilância em saúde. Então, nós temos diferenças entre atuações da vigilância em saúde e do meio ambiente. Então, o código hoje, ele cuida unicamente de proteção a animais da fauna doméstica e da fauna silvestre. O outro projeto de lei é um projeto que cuida das zoonoses, que foi apresentado pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância em Saúde, onde o foco são os animais com interesses zoonóticos. Por que essa proposta e por que a elaboração desse código? A lei, ela ela dava competências para a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque antes da portaria 1138 de 2014, não existia a proibição para se usar os recursos do SUS
para utilizar na proteção animal. Então, anteriormente, a Lei 7.114 é de 2013, com a portaria do Ministério da Saúde, houve a proibição de ações do uso do recurso SUS para cuidar do bem-estar animal, o que causou um pouco de conflito na questão da prestação de contas, na questão administrativa do município de Guarulhos. Com a criação do departamento em 2017, com a Lei 7.550, o seu artigo 128, que dá as competências do departamento, nós achamos por bem, para que a gente efetivamente conseguisse atingir o maior número de atendimentos para os animais, não só os animais em situação de abandono, mas esse código ele prevê a proteção de animais silvestres, animais da fauna exótica. Então, o que acontece? Além das condutas que são conhecidas como crime, este código ele prevê multas e taxas para ações não tanto só do município, mas como o munícipe tem que prestar contas das suas ações para o município em relação ao cuidado com os animais. Então, prevendo toda essa situação, esse código hoje ele tem 115 artigos, sendo que 115 artigos, 79 artigos cuidam da fauna doméstica e os demais artigos, eles cuidam da fauna silvestre e exótica. Então, assim, a gente procurou abranger não só o Departamento de Proteção Animal, mas também o Departamento da Biodiversidade, ambos ligados à Secretaria do Meio Ambiente, que cuida de toda a questão da fauna, obedecendo a lei federal. Então, no MAS, eu acho que o objetivo principal de todas as pessoas que gostam dos animais hoje é pedir a aprovação efetiva, pedir a ajuda dos nossos nobres vereadores, para efetivamente ser aprovado esse código, para que a gente consiga ter uma atuação melhor e maior em relação ao cuidado dos animais do município. Acho que está bem explanado. Eu gostaria de convidar também a Iuli, que representa o Fórum Nacional de Proteção Animal, para compor a mesa, se ela quiser. Bom, passava... quer falar, vereador? Pedro. Isso. Você pode ir lá? Aqui, viu? Viu, Carol? Afirma que as inscrições têm que ser... Ao público presente, eu reafirmo que as inscrições estão abertas ali ao lado direito com o Gabriel, tá? Boa noite. Gostaria de cumprimentar todos aqui, os integrantes da mesa, todos os presentes, todos os protetores dos animais, representantes de ONGs e os demais munícipes. Eu só queria mostrar um ponto da nossa atual situação com relação à legislação em defesa do meio ambiente. Então, a gente tem assistido a um retrocesso já desde 2016, principalmente na parte de proteção animal, que foi, de certa forma, permitida aí a atividade de rodeios, vaquejadas, provas de laço, apesar de uma decisão do STF, quando jogou inconstitucional uma lei que regulamentava essa atividade no Ceará. Houve uma corrida até assustadora do parte do governo na época do Michel Temer, que sancionou uma lei, depois posteriormente teve uma alteração na Constituição, né, que incluiu o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição, que autoriza essa atividade afastando ela de maus tratos. Agora, atualmente, né, na gestão Bolsonaro, esse retrocesso fica mais evidente.
E apesar do, né, pela uma pressão dos ruralistas, né, desse meio de vaquejada ou de rodeios e atividades similares. Nesse texto apresentado aqui pela Prefeitura de Guarulhos, eu senti um pouco desse retrocesso. Apesar de classificar como maus tratos alguma atividade que usa alguns meios que usam nessas atividades, como no rodeio, como a proibição do SEDEM, não há um texto expresso proibindo a atividade como rodeio e vaquejada no município de Guarulhos. Expressamente apenas a proibição de circos que utilizem animais. Então, eu gostaria de pedir agora, né, que esse texto veio aqui para essa casa, a atenção dos vereadores para atentar ao princípio que veda o retrocesso da legislação ambiental. Não se pode revogar uma lei atualmente que proíbe o rodeio na cidade, deixando um texto que não proíba expressamente essas atividades. Então, o meu pedido é para que essa casa, os vereadores, tenham atenção nessa legislação, que não permitam retrocesso na legislação e que façam realmente um texto de lei que olhe para a proteção animal. O direito dos animais, ele deve ser obedecido, ele deve ser agora uma nova modalidade, ter uma maior atenção para o direito dos animais, né? Então é essa a minha fala e eu agradeço a atenção. Obrigado. Obrigada, Tadeu. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de orientar todos vocês que é importante vocês fazerem um apontamento, as sugestões, porque o intuito maior dessa audiência é a gente contribuir, né, para que ajude essas questões que a gente já viu que falta, né, no projeto, para ajudar, né, tanto eu como o vereador Zé Luiz, alguns vereadores, estamos acompanhando as comissões para poder apresentar emendas, se assim couber, né? Então, essa é a importância, tá? A Yuli, quer falar? Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente o convite, a oportunidade da sociedade civil organizada a representar aqui os protetores. A Yúlia, sou médica veterinária, sou coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção Animal. É uma ONG instituída há 20 anos, que tem um corpo técnico que embasa nossas ações. Então, agimos com amor aos animais, mas também, basicamente, com a técnica, com a informação da academia, da ciência. Nós fizemos alguns apontamentos com relação ao projeto de lei, já foi até encaminhado e protocolado pelo Rodolfo, que é o nosso representante aqui em Guarulhos, e nós fizemos mais um apanhado dos itens e trouxemos por escrito também. Então, não sei se vocês querem que eu registre verbalmente, é melhor, né? Como a gente apontou alguns pontos, eu vou elencar acho que os mais problemáticos, inclusive que o nosso colaborador da OAB citou, né, que é a questão da falta clara textualmente da proibição dos rodeios e das vaquejadas. Então, vou deixar em aberto, isso é um risco da gente voltar a ter retrocessos. Então, assim, no estado de São Paulo, para quem não sabe, nós do Fórum batalhamos pela proibição dos rodeios e das vaquejadas. E a gente está vendo crescente a ocorrência de vaquejada no litoral de São Paulo. Então, assim, para isso acontecer em cidades importantes como Guarulhos, é um passo, né? Para tanto retrocesso que a gente está vivendo. Então, concordando com o colega, eu acho que é preciso haver textualmente essa questão da proibição dos rodeios e vaquejadas. Creio que seja no artigo 109, né? Então, incluir textualmente.
Tem alguns outros aspectos que eu acho interessante a gente questionar. Por exemplo, no artigo 5º, item 1, diz assim, manter sem abrigo preso em corrente inferior a 2 metros. Eu já fiz, inclusive, denúncias de maus tratos para alguns municípios, e o nosso colega veterinário diz assim, mas o animal está preso numa corrente de pelo menos 1,5 metro. E eu questionei qual que era o embasamento técnico dele para ele dizer que um animal em uma corrente de 1,5 metro estava em condições adequadas. Ele não soube me informar. Então, assim, por que é perigoso a gente colocar na norma que temos que ter pelo menos uma corrente de 2 metros? Pode ser que aconteça o inverso. Então, a pessoa deixaria o animal em uma condição mais adequada, e por ter na norma que, se ele deixar na corrente, que a corrente tenha pelo menos 2 metros, a gente vai acabar retificando ou embasando essa conduta. Então, é perigoso deixar na norma uma condição que é a exceção da exceção, né? Considerar que é uma pessoa que não tenha muros, não tenha portão, não tenha restrição física de uma casa para outra, deixa o animal preso. Deixar na norma é um risco, tá bom? Outro item também desse mesmo artigo que consideramos um pouco complicado de exemplificar. A norma tem que ser, os juristas da casa devem saber melhor que eu, que deve ser o mais genérico possível, né? Então, quando a gente tipifica muito e dá muito exemplo, acaba que o exemplo se torna a regra e todo o resto generalizado não se contempla. Então, o exemplo, o item 3, dizer lesionar ou agredir por espancamento ou lapidação. Lesionar ou agredir por si só é maus tratos. Então, ao meu ver, a norma deveria se ater essa questão. Porque quando a gente exemplifica, todo o resto que não está nesse exemplo é como se ficasse de fora da norma. No item 6 desse mesmo artigo, fala sobre a questão de trabalho excessivo, superior à sua força. E aí, em paralelo, a gente inclui também que seria interessante incluir um item específico sobre rodeio e vaquejada nesse exemplo. Tá? A gente tem algumas sugestões também de mudança de redação. Por exemplo, aqui, castigar física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou adestramento. Todos os técnicos que trabalham com comportamento animal sabem que o castigo, a punição, mesmo que seja verbal ou física do animal, isso não se aplica para uma forma de modulação do comportamento. Então, a gente sugere que esse final não seja incluído. Envenenar, provocar envenenamento mortal ou não. É importante distinguir o que é um envenenamento, que é uma ação intencional de causar maus tratos, de um acidente, por exemplo, doméstico, de intoxicação acidental. Então, a intoxicação acidental ele está fora desse item. Então, a nosso ver, envenenar seria o suficiente, porque isso já é maus tratos. Entende-se que é um ato intencional, né, de causar sofrimento ao animal. Eliminar animais domésticos com qualquer outro método contrário à lei. Não está passível na legislação, que é eliminar animais, né? Então, sim, existem métodos humanitários de fazer o controle populacional e animais que têm indicação de fazer eutanásia ou controle de outras formas, mas sempre pensando num método humanizado, né? Aqui, novamente, reforçando a questão da sugestão de incluir o item do usar animais em espetáculos ou para entretenimento, porque tem uma outra parte da norma que excetua os zoológicos, né? Então, assim, nós do Fórum somos contrários à exposição de animais para fins de entretenimento, mas entendemos que é um processo, né? A natureza, infelizmente, ela não dá saltos. No artigo 6º, a gente avaliamos que essa questão, por exemplo, no item 3C, que coloca lá competir dos animais, é só uma questão, talvez, do texto em si, mas eu acho que não seria interessante deixar esse verbo, considerando todo o histórico atual de rinhas e de tudo mais, eu acho que esse material deveria ser retirado. E no item 4º, ficou, acho que, faltando o gatis. Eles falam canize, faltou o gatis na norma. Sobre o item, a seção de identificação e microtipagem dos animais, que cita que os animais só pertencentes ao programa de manejo populacional serão identificados. A identificação e o registro é o principal gargalo dos programas de manejo populacional,
porque muitas vezes você não tem como identificar esses animais, né? Ou por roubo, ou mudança de tutor. Então, sugerimos rever, obviamente com a questão do município, a questão orçamentária, a viabilidade de incluir isso como uma gratuidade para todos os munícipes. Tem aqui, deixa eu ver. Na seção 4 do artigo 35, que fala sobre os animais comercializados estarem vacinados, nós entendemos que seria interessante, na verdade ele não cita a vacinação, né? Eu acho que seria importante incluir mínimo 2 doses das vacinas de espécies específicas, os animais estarem vermifugados e um atestado do médico veterinário. No artigo 60, parágrafo 3, ele fala sobre as cavalgadas, né? E, assim, nós avaliamos que esse também é uma prática cruel aos animais. Então, o município de Guarulhos seria interessante e pioneiro se fosse possível, obviamente, dentro do aspecto jurídico, a proibição textual. E aqui no capítulo 4... que fala no artigo 77 e 80, que fala sobre animais silvestres, entendemos que há uma certa contradição dos artigos, porque o artigo 77 cita... Deixa eu dar uma lida aqui, que eu não copiei ele inteiro. Calma aí. Só para exemplificar. Aqui. Fala nas residências particulares, a criação, alojamento e manutenção de aves silvestres, domésticas ou exóticas terão sua capacidade determinada por técnicos dos órgãos municipais. E o artigo 80, ele cita, fica proibida a criação, alojamento e a manutenção de animais silvestres. Parece que é como se excetuasse as aves, né? Então, sim, a gente sabe que as aves são as maiores relacionadas ao tráfico e à manutenção de animais silvestres em cativeiro, né? Infelizmente, o brasileiro tem esse costume de deixar animal preso, né? Bonito na gaiola. Então, entendemos que há uma certa contradição nesses artigos. Aqui só uma questão de norma de atualização do bem-estar animal, que a gente aqui usamos alguns materiais, alguns protocolos, que nós preferimos, nos pareceres técnicos, usar a palavra água fresca ao invés de água limpa, porque às vezes a água está limpa, mas ela está quente, o animal acaba não bebendo. É só uma sugestão. E o artigo 109, que foi já citado, que entendemos a importância de incluir textualmente a proibição dos rodeios e vaquejados. Agradecemos novamente a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e nos colocamos à disposição para auxiliar. Tá bom? Obrigada. Convido o Dr. Wagner Rocha, veterinário da ODEPA. Lembrando que tem um mínimo aí de 2 minutos. Boa noite a todos presentes, boa noite à mesa. Fazer as palavras do Dr. Tadeu sobre o retrocesso, principalmente no nosso município aqui. Espero que esse novo código venha acrescentar, né? Já é um avanço para que ocorra. Na questão dos estabelecimentos de comercial de animais, eu pediria à casa que revisse essa questão e proibisse a venda de animais no nosso município, porque a gente está cansado de invadir criadores clandestinos e eu estou cansado de atender animais vindo desses criadores, né, sem uma vacina, exposto a todo e qualquer tipo de sofrimento. Uma questão aqui fala sobre zoonoses. Além das zoonoses, incluir no artigo antropozoonoses, que eu acho que seria válido também. No artigo 4,
oferecer campanhas gratuitas de esterilização de cães e gatos através do método minimamente invasivo. E aí vem um dos seguintes requisitos: estar desempregado. Eu peço que retire isso, porque muitas pessoas estão empregadas e não têm para o seu próprio sustento, quanto mais para castrar um animal. Então, esse item aqui, a pessoa obrigatoriamente estar desempregada, né, eu acho que deveria ser retirado. E aí entraria outros: participar de programa social municipal, estar cadastrado como protetor individual. Eu acho que um dos principais que deveriam ser retirados é esse de estar desempregado. A questão das multas, das unidades fiscais do município, uma sugestão aqui: a emissão de registro geral e implantação do identificador eletrônico, microchip, em 20 UFG, que fosse diminuído para 5, porque o município meio que arcaria com esse custo, e que as demais fossem dobradas. Apreensão de animal de grande porte, ao invés de 70, 140. 70 é muito pouco. Abaixa a multa e incentiva o infrator, né? Então, se aplicar uma multa maior, eu acho que seria de boa valida. De 70 para 140, e de 140 a eutanásia de animais de grande porte para 280, no mínimo, né? Então, eu acho que deveria diminuir essa emissão aí, para que o munícipe muitas vezes não tem condições para estar arcando com o custo. Aqui volta: os animais submetidos a transações comerciais deverão ser registrados e microchipados até 6 meses de idade. Mais uma vez, eu peço à casa que proíba o comércio de animais na nossa cidade. No artigo 20, parágrafo único, considera-se a disposição adequada do cadáver aquele que atenda à legislação sanitária vigente ou encaminhamento da carcaça para cemitério ou crematório de animais, devidamente licenciados pelos órgãos competentes, sob pena de multa de 140 UFGs, no caso de descumprimento. O próprio município hoje não cumpre com essa norma sanitária. Os animais que são entregues pelos munícipes na Proguaru sequer têm um acondicionamento, uma refrigeração. E já foi pedido aqui na frente parlamentar. Isso é um custo baixo para o município, né? Porque se você colocar um freezer em cada unidade da Proguaru, eu não vejo um custo tão alto. Então, o próprio município já descumpre essa lei. E para que nos adequássemos, urgentemente, colocar pelo menos um refrigerador, um freezer, para estar recebendo essas carcaças de animais nos postos da Proguaru. Esses dias eu fui com o munícipe levar, continua a mesma história. Pega a carcaça, deixa a carcaça no sol, e isso é um problema de saúde pública. Então, isso daqui tem que ser revisto urgente. Em questão da multa, não sei se a casa tem como criar um fundo para que essas multas sejam revertidas para a causa animal. Tá? A questão do artigo 22, que aí fala de logradores, parques e praça pública. Eu não sei se tem a lei no município, acho que foi até comentado aqui, para que fosse instituído no transporte público, porque aqui eu não li. Seria bom que fosse instituída, porque muitos munícipes vão até a zoonose para levar os animais e não tem como prover esse transporte. Deixa eu só finalizar rapidinho aqui, Eri. Sobre os equídeos. Eu peço que seja colocado todo o equídeo que for
apreendido no município de Guarulhos que seja obrigatório o teste de mormo e anemia infecciosa equina, né? Isso é um problema grave. Então, todos os animais que você precise fazer um transporte, você tem que fazer esses 2 testes. Então, que seja pela casa estudado o caso aí de mormo e anemia infecciosa equina. Eu tenho mais colocações, mas o tempo é curto, eu agradeço. Obrigada, doutor. Antes de eu prosseguir, eu vou acatar uma sugestão aqui do vereador, acho que é até bom para nós também, que essas sugestões, vocês puderem fazer por escrito também, para passar para nós, acho importante também. Convido o senhor Noel Alcatrão, gestor ambiental e munícipe. Bem, boa noite à mesa, boa noite a todos. O código está bem completo, só achei falta de algumas disposições gerais, né? Digo a título de obrigações do Poder Executivo. Tipo o doutor falou por bem aqui, né? O crematório, por exemplo, o animal falece e vamos levar esse animal aonde, né? O doutor já colocou aqui, né, que seria das disposições gerais, quais são as obrigações do Executivo para que seja cumprida esse decreto, né? São das carcaças. Outra questão são dos subsídios, né? Nós temos espaço para levar esses animais vão ser levados para onde? Porque o DEPAN, ele constitui algum espaço? Eu acredito que não. Né? Espaço para levar os animais apreendidos, por exemplo, né? Se tem, porque eu fiz um breve teste há 15 dias, eu liguei para o DEPAN, referente a 2 animais, gatos, né, no qual pessoas alimentavam e estavam em caráter de rua e que seriam passivos até de serem adotados também. E falei com 2 pessoas lá, né? Falei com o Alex e posteriormente ele me direcionou ao Dilson e que seriam tomadas providências e essas providências não vieram. Então a gente fica realmente perguntando se o Executivo ele tem subsídios para que tudo isso seja cumprido, né? A gente vê que realmente existe uma deficiência muito grande, né? Querem tirar parte dessa responsabilidade das zoonoses, mas isso precisa ser feito com critérios, né? Eu levo aqui uma sugestão ainda mais alicerçada de que o Executivo necessita de subsídios e estrutura. E vou dar um outro parâmetro aqui, conversado com o comandante, existe o alicerce jurídico para que a Guarda Ambiental possa exercer as suas funções com plenitude para o cumprimento desses dispositivos, né? Quem pode responder é o nosso doutor da OAB também, pode nos auxiliar nesse sentido, porque o comandante, ele vê, existe um animal que ele precisa efetuar o resgate. Por vezes, né, ele vai ter que usar uma certa energia ou não, ele tem a permissibilidade de adentrar uma propriedade particular ou não. Esse é uma das considerações relevantes também que devem ser efetuadas para que essa lei seja cumprida, né? Suprimentos e estrutura, nós estamos dizendo aí, no caso, são materiais diversos, vacinas, né? Eu recebi uma informação, eu não sei, a doutora Andréa pode nos responder, que o Instituto Pasteur ele fornece vacinas para os municípios. Fiocruz agora, porque eu tenho subsídios de que o antigo Pasteur, Fiocruz, ele fornece, e através desse fornecimento,
é que ele também produz a estatística mais correta da quantidade de animais domésticos e animais de rua de cada município. Emílio Ribas, né? O IBGE também estava com esse trabalho também, né, desenvolvido mais próximo para a gente saber um pouco mais da extensão do problema, né? Essas estruturas é bem importante do lado do executivo também, são lados relevantes para que essa disposição seja cumprida. Eu vou levantar aqui dos sacrifícios, né? A gente não se vê mais no século XXI isso, né, dos animais, mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores, se de repente o comandante da Guarda Ambiental pegar esse sentido, né, ele vai se basear na lei como que ele vai se configurar nesse código aqui para ser cumprida a lei, dos sacrifícios no caso. E para mim finalizar, o chip o doutor bem colocou, é um sonho de consumo de todos, né? Que nossa cidade, que todas as cidades tenham aí os animais, até domésticos, microchipados. Uma pergunta que fica, quem é que cuida dessa localização, desse chip? Como que é feita a manutenção? Né? Quem pode responder, eu acredito que é o doutor veterinário, de quanto em quanto tempo que tem que ser efetuada a troca? Né? Quem faz esse monitoramento e essa localização? Né? Então, fica aí, ele é micro... não, o animal é microchipado, mas ele foi perdido. Ele é localizado por quem? Que órgão? É o DEPAN que localiza? É o executivo? Não, mas ele é localizado via satélite ou não? Ele é só um chip? Ah, ele é só um identificador individual. Ah, ok. Não, porque então eu tô avançando as ideias aqui, porque em outros países nós temos os animais que são microchipados e que eles são identificados aonde eles estão, né? Isso, desculpa, é um sonho de consumo da gente. Então eu retiro o que eu falei, mas fica aqui a minha reiteração à presidente do Legislativo, para que a Prefeitura possa subsidiar, possa ser constada nas disposições gerais, né, para que possa também dar mais subsídios ao DEPAN, à Guarda Ambiental e também aos protetores, né? Aos protetores. Os protetores precisam realmente de mais subsídios, mais incentivos, mais doações, para que realmente nós caímos de cabeça nessa causa ambiental. Eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigada, senhor Noel. Convido a senhora Conceição Azevedo, ativista independente. Boa noite a todos. Bom, eu achei realmente o código assim legalzinho, tá? Tá bom, tem algumas coisas boas. Tem umas críticas aqui que eu vou... Bom, eu estou há mais de, acho que 25 anos mais ou menos na proteção animal, e desde então a gente vem falando o que é maus tratos, o que a zoonose acha que é maus tratos. Amarrar cachorro é maus tratos? O cachorro amarrado é maus tratos. Não importa o tamanho da corrente que ele tem, né? E a gente vem falando isso há séculos, né? Séculos que a gente fala. Então é o seguinte, aqui está assim, corrente com menos de 2 metros. Eu acho um absurdo isso, né? Tem que proibir a corrente. Ninguém aqui vai gostar de ficar acorrentado, né? Preso em algum... Imagine uma corrente ali te proibindo de ir e vir, né? Isso é crime, para mim é crime. Outra coisa, por exemplo, desde a minha época, desde que eu comecei,
que a gente também vem falando. É assim, nós temos a doutora Raime, né? Raime. Ela é veterinária. Se você pedir para a Raime verificar um caso de maus tratos, ela vai chegar lá, ver esse cachorro amarrado numa corrente de 2 metros, ela vai falar, isso é maus tratos, eu tenho certeza. Se eu pedir para a Daniela, doutor Alexandre, para um outro veterinário nosso, doutor Wagner, vai falar, isso é maus tratos. Se você tiver essa mesma denúncia atendida por um membro do CCZ, por um veterinário do CCZ, ou sempre foi assim, vai falar assim, não é maus tratos. Aí vai fazer o quê? Vai mandar aumentar o tamanho da corrente. Aí o infeliz do dono do animal fala, pô, 2 metros, né? Vou dar uma folga de 10 centímetros para esse coitado desse cachorro aí. Aí coloca 2,10 metros. Quem vai vistoriar? Quem vai ver se a corrente tem 2 metros? É um absurdo, né, André? Tem que tirar isso aí, pelo amor de Deus. Animal em corrente com 2, com 3, com 5, com 10 metros, não faz sentido para mim nenhum. Bom, eu já tinha anotado aqui algumas coisas, eu vou repetir, né, que vocês falaram. Por exemplo, aqui, no caso das cavalgadas, né? Cavalgadas, a gente vem falando isso também há anos. Com a nossa lei, o projeto de lei do Zé Luiz, a 6.033, de 2004, era proibido cavalgada. Né? Cavalgada, para mim, é maus tratos. Aí, depois foi colocado na 7.114, de 2013, que poderia ter, se tivesse uma fiscalização, normatizar, né, a cavalgada. Aí teve uma em 2013. Eu fui com o senhor Rodolfo, com o Michel, fomos em vários, inclusive o vereador, na época, era o Guti. Ele chorou na minha frente, chorou e prometeu para mim. Eu perguntei para ele, se você um dia for prefeito, você proíbe isso? Ele falou assim, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Tá? Aquilo ali é de matar. Dói a sua alma. Você sente a dor do animal em você. Sabe? Teu coração dói. É muito, mas é muito triste ver aquilo lá. Animais sendo espancados, animais com patas quebradas, machucados, feridos, com fome, e ainda aguentando peso absurdo em cima, atrelado aqueles aparelhos de som que eles chamam de, não sei como é que é, pancadão, paredão eletrônico, que tem, na maioria das cavalgadas tem. Oi. Peraí. Ô, Ari, faz tempo que eu não apareço aqui. Então, eu acho que, assim, a cavalgada está aqui na lei, que ela vai ser permitida se for, como é que fala? Fiscalizada, né? Só que é o seguinte, esses animais das cavalgadas, eles andam por quilômetros. E normalmente são em dias de sol, né? Final de semana. As pessoas, o coitado do animal anda quilômetros debaixo de sol quente, montado, com um aparelho de som alto em cima na orelha dele ali, incomodando pra caramba. Aí ele chega lá no destino dele. Chega lá, o que acontece com o cavalo? Ele vai dar um descanso, né? Ele vai descansar, vai tomar uma aguinha, vai relaxar. Vai nada. O coitado vai ficar ali amarrado. Eu tenho fotos, eu tenho documentos, tudo isso está lá. O coitado do cavalo é amarrado num poste qualquer lá, continua debaixo de sol, nem sequer aquele freio da boca que machuca, que corta a língua dele, que dá uma dor de cabeça terrível aquilo ali, ele continua. Ou seja, o cavaleiro, né, entre aspas, ele está lá numa boa, comendo seu churrasco, tomando a sua cervejinha, e o coitado do cavalo está lá, amarrado. Tem foto que está carregando a carroça ainda. E ele está lá. Isso, André, tem que dar um jeito de proibir isso. Eu vou pedir para os vereadores, vou pedir para os Zé Luiz, a gente tem que dar um jeito de proibir isso, gente.
Carroça está proibido, né? Proibido carroça. Charrete para passeio. Não, está aqui, né? No código aqui. Tem as charretes, que estão lá no lago, que estão lá no zoológico, que esses cavalos foram resgatados, que eu denunciei. Em 2015, eles foram resgatados, voltaram, estão lá trabalhando de novo, o cavalo já desmaiou, estão lá carregando charrete. Passeio. Entendeu? Então, é isso. Acho que era só, né? Já ultrapassei meu tempo. Bom, gente, é isso. É cavalgada, que a gente precisa dar um jeito de proibir isso, de qualquer jeito. Ver o caso dos maus tratos. E, pelo amor de Deus, eu vou fazer plantão aqui para falar com os vereadores. Por favor, proíbam rodeio, circo, vaquejada. Tá bom? Boa noite, tchau. Convido a senhora Márcia Teixeira, munícipe. Vou pedir a gentileza, depois da fala dela, eu vou encerrar as inscrições, tá? Se alguém ainda quiser falar, se inscreva com o Gabriel aqui do lado direito, tá? Boa noite, vereadora Carol Ribeiro, vereador José Luiz, demais membros da mesa e a todos presentes que defendem os animais, né? Eu li aqui o projeto de lei 3634/2019 e no artigo 13 ele está falando da contenção dos animais em logradouros públicos e locais de livre acesso. Eu acho assim, importante destacar que muitos animais vivem em condomínios. E seria bom colocar, acrescentar essa contenção de animais dentro dos condomínios. Vou falar por quê. Porque muitos animais, às vezes, fogem dentro dos apartamentos, né? Pode ir para outros andares, pode até morder próprios moradores, às vezes estão com raiva, por maus tratos, às vezes, assim, dentro do condomínio, né? Eles, às vezes, fogem, né? E eles podem causar danos, né? A outras pessoas também. E acho também, esse parágrafo 7º fala do descumprimento no artigo 13. As sanções, no caso do descumprimento do artigo. Eu acho, dentro de condomínio, não está falando por quem deve ser feita essa sanção, quem deve dar essa sanção. Se é o síndico, ou se é outro órgão, alguma coisa assim, não explica, não está muito claro também, né? E também acho, eu vejo muitos cachorros de grande porte dentro de apartamentos. Sei que alguns, eles se adaptam dentro dos apartamentos, cachorros de grande porte. Outros, eles não se adaptam. Seria importante ver quais os animais que se adaptam dentro dos apartamentos, para, na hora da adoção ou até na hora da compra, verificar se a pessoa que mora naquele apartamento, às vezes o apartamento é pequeno e a pessoa tem um cachorro enorme, né? E o cachorro não corre, não vai para o quintal, não vai nada, então ele não tem como assim sobreviver bem, né? Viver bem dentro do apartamento. Então acho que tem algumas raças que realmente se adaptam dentro do apartamento. Outras raças de grande porte não se adaptam. Fica essa minha sugestão. Agradeço por poder participar e colaborar de alguma forma. Obrigada, Márcia.
Convido a senhora Márcia Inês Conceição de Oliveira, estudante de veterinária e protetora. Boa noite a todos da mesa, aos participantes. Eu vim falar sobre a questão do título 2 dos animais, né, o capítulo 2º da criação, do alojamento e da manutenção e comercialização, seção 1ª das criações proibidas, artigo 28, parágrafo 1º, criação ou engorda de porcos. Na realidade, eu queria que os vereadores e os representantes dessa casa tivessem uma atenção, porque a gente tem visto um crescimento na comercialização e na aquisição dos mini-porcos, dos pigs. Como ficariam essas criações? Se elas forem proibidas, como ficará as pessoas que já têm animais em domicílio, entendeu? Dos mini-porcos, porque são suínos. Então, eu acho que teria que fazer um adendo, alguma coisinha assim. Ademais, eu complemento, né, concordo com o que foi exposto aqui, com o Dr. Wagner, com a nossa representante do fórum, né, a doutora, e, ao meu ver, o que foi colocado aqui é o que deve mesmo ser alterado, tá? Só isso. Obrigada, Márcia. Convido o senhor Paulo Costa, presidente da ODEPA. Bom, boa noite à mesa, Paulo, todos os presentes. só um instante, está encerradas as inscrições, tá, pessoal? Boa noite à mesa, todos os presentes. Como o tempo é curto, eu gostaria de inclusive, sugerir, porque a gente vê que tem bastante proposta, que a gente possa apresentar por escrito, na próxima reunião da Frente Parlamentar, as nossas contribuições, para que possa se apresentar... Oi? Para colocar até dia 18? Mas a gente pode enviar por escrito para onde? Tem comissão aqui na casa, Paulo, que está tratando? Mas a frente parlamentar ela vai estar recebendo todos os vai dias estar recebendo, que vier. então a gente pode encaminhar para o DEPAN e para frente. Isso. Ok. Então, eu vou só destacar alguns pontos aqui que eu considero importante. Primeiro, aqui no artigo 5º, né, que versa sobre a questão de maus tratos, falta um parágrafo, no meu ponto de vista, que fala sobre a negligência do animal doente, que precisa de cuidados veterinários. Não consta, né? Mas, como eu disse, nós vamos apresentar por escrito para poder estar emendando aí no projeto de lei. Também senti falta, no artigo 3º, sobre a criação de um programa municipal de atendimento veterinário gratuito para a população em situação de vulnerabilidade social. Muita gente, quando tem um animal doente, que não está em condições, às vezes não é nem por falta de emprego, às vezes é por falta de renda mesmo, porque a gente, quando leva um animal no veterinário, a gente sabe mais ou menos o que o animal tem, mais ou menos, porque depois dos exames é que a realidade aparece, mas a gente nunca sabe quanto vai ficar a conta. Então, muitas pessoas recorrem a gente para resolver um problema porque elas acham que a gente tem uma vara de condão, que não vamos resolver um problema, porque não tem uma política municipal de atendimento veterinário gratuito para a população em situação de vulnerabilidade social. Eu observei também que tem muitas questões relacionadas a pagamento de unidades fiscais, né? Inclusive na questão que diz respeito à instalação de microchip. Gente, vamos ser sinceros, precisa ter uma política pública que faça o RGA e o microchip gratuito, senão as pessoas não vão pagar. Pelo valor que está estabelecido aqui, as pessoas não vão pagar, né? E aí a gente vai ter animais abandonados e nós não vamos conseguir fazer a identificação. Se a gente quer minimizar a quantidade de animais abandonados na cidade, precisa ter uma política pública de chipagem de todos os animais, como é feito em Campinas, gratuitamente.
tem que fazer um trabalho de conscientização pesado nesse sentido, e todo animal castrado, seja ele pelo serviço público ou em clínicas particulares, tem que receber esse microchip. E o mais importante, não adianta ter microchip e não ter onde ler, porque a leitura hoje é feita lá no Centro de Controle de Zoonoses. Então, eu acho que todo estabelecimento que faz a castração deveria ter um leitor de microchip para facilitar a identificação desse animal, se ele tem um tutor, um responsável, se ele tem RGA ou não, porque a gente pega o animal e não consegue identificar olhando se ele já teve um dono, se ele está castrado, se ele está chipado ou não. Para finalizar, eu vi também aí no artigo 9º, no artigo 9º não, mito, no artigo 5º, referente às multas para quem abandona, para quem comete maus tratos. E assim, o chip, para instalar um microchip é quase o mesmo valor da multa para quem abandona, para quem comete maus tratos, 40 unidades fiscais, né? É pouco. Isso não inibe, né? Na verdade, a gente tinha que repensar o valor da multa para quem abandona animais e, principalmente, no caso de reincidência, não é só dobrar o valor da multa. No caso de reincidência, é acionar os órgãos policiais, o Ministério Público, que essa pessoa precisa denunciar e responder criminalmente, porque senão fica só no âmbito administrativo e isso, de fato, não pune, não educa, até porque um monte de gente que der para a prefeitura não paga e fica esperando a dívida prescrever ou cobrança judicial. Para finalizar, de fato, sobre a questão de eutanásia, é a mesma coisa. Muita gente liga com o animal doente, situação difícil, perguntando sobre a eutanásia. E aqui, no projeto de lei apresentado, o valor da eutanásia é cobrado. As pessoas vão deixar o animal morrer agonizando porque não vão eutanasiar. Obrigado. Obrigada, Paulo. Convido o senhor Dário Márcio do Carmo, diretor do Instituto IVBA. Boa noite a todas e todos. O avançar da hora faz com que a gente seja ainda mais breve, né? Nós nos reunimos junto com os veterinários do Instituto e pautamos algumas coisas que nós consideramos relevantes colocar. No artigo 4, por exemplo, há um questionamento por parte dos veterinários acerca de, através de métodos minimamente invasivos. Há comunidades científicas que entendem que esse protocolo diz respeito apenas ao médico e ele vai adotar um método que melhor couber no ato da cirurgia. Então, eles colocar isso na lei praticamente determina que seja feito daquele jeito. Então, eles pedem que coloque prioritariamente, preferencialmente, e não que seja desta forma, até porque, depois a doutora pode confirmar isso, a Associação de Cirurgiões mesmo não aprova o método gancho. Há controvérsia acerca disso. Não é exatamente o nosso caso, porque o objetivo é fazer o controle de natalidade, mas não dá para ficar nessa condição. Outra coisa, eu queria saber a respeito da constitucionalidade desta questão de seguir os requisitos. Estar desempregado, participar de programa social. Nós também entendemos que tem que ser prioritário, mas não pode ser exclusivo de quem estiver nessa condição. Afinal de contas, todo e qualquer munícipe é contribuinte e tem direito a ter acesso a esses serviços. No mais, eu me senti contemplado com as falas anteriores. O que a gente gostaria de ressaltar é que eu não encontrei, pelo menos por hora, aonde ficam exatamente as obrigações do município. A multa sempre é voltada para quem cuida, sempre é voltada para quem deixa de cumprir, mas não tem, na prática, se nós encontrarmos um animal às 21 horas, não diz de quem é a tutela, quem vai cuidar, por que vai cuidar. Se a gente for lá e resgatar o animal, no momento que nós pegarmos ele, a tutela é nossa. E aí nós somos responsáveis com tudo que está aqui. Mas a pergunta é, se o animal estiver na praça, enquanto ele está na praça e eu só liguei, de quem é a responsabilidade? E o que vai ser feito? Porque, por hora, me parece muito mais conveniente, claro que eu não estou falando de amor, estou sendo pragmático, é muito mais conveniente deixar o animal lá e só ligar. Se não vier ninguém, eu também não vou, até porque eu não vou conseguir arcar com parte do que está aqui. Então, é essa só a observação que a gente gostaria de fazer e que nós vamos também deixar por escrito, apresentar algumas soluções possíveis e vamos encaminhar até segunda-feira, é isso? Até segunda-feira a gente vai fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Dário. Vereador Zé Luiz, quer falar? Sim. Boa noite a todos. Cumprimentar a vereadora Carol, presidente da frente, todos os representantes aqui da mesa, e ao público, né? Os nossos conhecidos aí da proteção animal da cidade, que vieram prestigiar essa audiência pública, que a frente está chamando, justamente com o objetivo de garantir a participação dos segmentos da cidade com relação a esse tema, né? Eu queria relatar assim, que nós, quando apresentamos a lei há quase... a primeira lei foi em 2004, né, que nós apresentamos, depois houve uma mudança em 2013. Então, nós já temos uma legislação aqui há um bom tempo na nossa cidade, né? E quando houve a criação do departamento, nós sabíamos que havia necessidade de haver uma mudança na legislação, uma vez que a legislação que nós tínhamos apresentado em 2004 e 2013 tratava a questão da proteção animal vinculada à saúde, né? E era o que existia naquele momento, né? Que era o departamento de zoonose que tinha essa prerrogativa. Mesmo a gente não concordando, mas era o que existia, né? Legalmente, foi por onde nós apresentamos a lei lá atrás. Com a criação do departamento e a desvinculação da saúde, nós entendemos que foi uma ação correta, né? Vincular a proteção animal na questão ambiental, ou seja, na Secretaria de Meio Ambiente. E aí precisaria fazer uma adequação na lei, na legislação. Então, esse processo de ouvir os segmentos é muito importante, né? Nós também, lá atrás, quando havíamos apresentado essa legislação, nós tínhamos também feito audiência pública, né? Houve a participação dos segmentos aqui da nossa cidade, também de fora. O senhor Rodolfo é prova, né? O fórum participou ativamente, inclusive, né? Das primeiras ideias, né? Para o código. Então, isso é fundamental, né? Nós gostaríamos que tivesse até mais pessoas hoje aqui no plenário, né? Para que a gente pudesse ouvir. Então, as contribuições de todos, nós vamos... A comissão, a frente parlamentar vai levar até a comissão, existe uma comissão. O projeto apresentado pelo governo acolheu várias questões relacionadas à minha lei anterior, né? A gente fez, durante esse processo, tivemos muito diálogo, né? Tivemos conversando bastante com a Andréia e com o próprio governo, no sentido de que houvesse essa interface, né? Essa contribuição, ouvisse um pouco o raciocínio que estava lá previsto na legislação, na nossa lei, né? Então, eu acredito que agora, com mais algumas contribuições que vocês estão colocando, acreditamos, mesmo essa questão da proibição do rodeio, logo do primeiro momento, nós tivemos contato com o departamento, objetivando questionamento em relação a isso, né? Mas tudo é um processo de construção. Então, essa lei está na casa, existe um projeto de minha autoria, na época, quando o DEPAN foi criado, conversando com a própria Andréia, eu falei, olha, nós vamos apresentar uma lei já estabelecendo a retirada das todas as prerrogativas relacionadas à proteção animal da minha lei 71/14. E apresentei um projeto, de fato apresentei. Por quê? A minha preocupação era garantir que a Câmara, né, nós tivéssemos uma alternativa ao novo cenário, né? Mas sabia também que a criação desse código é uma prerrogativa também do Executivo, né? E se o Executivo estava caminhando para trazer para a Câmara uma lei, então a gente ia ter que buscar o entendimento, é o que nós estamos fazendo. Então, a lei vai vir um substitutivo do governo, né?
provavelmente já contemplando, acho que a Andréa vai falar melhor isso, contemplando algumas das questões que foram colocadas aqui. Essa questão do rodeio, especificamente, já está sendo incluída, né? E algumas outras questões que houverem, né? Que ficarem de fora, a gente ainda dentro da comissão, né? A Comissão de Justiça e Redação, né? Que vai fazer a análise, à frente vai ter condição de estar apresentando, né? Alguma outra questão que de repente escapou, né, ou do substitutivo que a Prefeitura vai passar, ou até escapou aqui do plenário hoje, até o dia 18, como disse o Ari, nós ainda temos condição de, junto à Comissão de Justiça e Redação, tanto eu como a vereadora Carol, a gente já combinou aqui todas as emendas, se tiver que fazer, nós vamos fazer em conjunto, eu e ela, nós ainda podemos apresentar. Então, eu queria, só para finalizar, cumprimentar a presença de todos, cumprimentar a presença do departamento, né, que tem feito esse esforço aí de garantir a legislação. É lógico que entre a lei e a prática, né, a ação propriamente dita, ainda tem uma distância, né, porque a gestão, o administrador ainda precisa de equipamento, de situações que nós não temos ainda na cidade de Guarulhos, né? Falta de veterinário específico, essas coisas todas precisam ser ajustadas, mas isso não dá para pôr na lei. Isso é uma coisa que tem que ser adequada à gestão, né? Não dá para você colocar na lei esse detalhe, né? Vai ter tantos veterinários, até porque você bota na lei um veterinário e daqui 3 anos um é pouco, né? Então tem algumas coisas que não cabem na lei, cabe na própria questão administrativa da gestão, mas enfim. Eu acho que, de qualquer forma, a manutenção da legislação é muito importante, né? A manutenção desse artigo aí da proibição do rodeio, para nós, é muito caro, né? A questão da cavalgada, eu acho que precisa ser discutida, né? Naquela oportunidade que foi liberada a cavalgada, né? Foi num entendimento que a Prefeitura tinha, de fato, né? De que ia fiscalizar o processo, né? Então, acho que faltou esse lado, porque há a argumentação que as pessoas colocaram naquele momento, a gestão colocou, era que a cavalgada era uma questão de tradição lá no Bom Sucesso, da festa de Bom Sucesso, né? Que era uma questão cultural, né? Então, o que ficou na lei estava a prerrogativa da fiscalização. Infelizmente, era a Zoonoses que fazia essa fiscalização, né? E ela não foi feita, né? Em vários eventos. Agora é uma questão para ser colocada, né, para a atual gestão, inclusive para o departamento, que agora é uma outra configuração, não é mais a configuração apenas da zoonose. Agora existe um departamento, né, existe a guarda ambiental, então há uma outra condição. Então é uma questão que precisa de fato ser verificada, né? Ser verificada, inclusive com o governo, né? Porque eu estou sendo um pouco extenso, né, na minha fala, mas assim, lá atrás, quando nós colocamos, não foi da vontade desse vereador colocar, mas existia um cenário dentro da casa de pressão em torno disso, né? E aí havia realmente o receio de que, se pusesse isso, o artigo todo poderia cair. E aí era o artigo que estava o rodeio, o circo, né? Então nós tivemos, a política é assim, às vezes você tem que dar um passo para trás para poder ir para frente, né? E aí caiu o artigo inteiro, né? Por conta dessa questão era era difícil para a gente. Então a gente acabou fazendo essa flexibilização em função de uma fiscalização que não houve, né? Não houve. A mesma coisa agora. Então precisa a gente entender bem isso, porque esse artigo, essa proibição, vai no artigo do rodeio, né? Vai no artigo do rodeio, que é a mesma precedência. Então precisa fazer um bom balanço, Andréa, dentro do governo, da gestão, de a gente garantir a aprovação do artigo, se incluir
se incluir essa questão, né? E não perder o artigo inteiro por conta dessa questão que tem esse elemento cultural, tem esse elemento de tradição lá nas festas de Bom Sucesso. Então, acho que eu estou ponderando isso de forma muito tranquila, né? Porque foi uma discussão que aconteceu lá atrás e eu estava presente nessa discussão e isso pode voltar a acontecer de novo, né? Então, é uma questão que eu estou colocando aqui, dividindo aqui com a Andréa, que era o departamento, com o próprio prefeito, né? Se o prefeito esteve lá e se colocou, ótimo, né? Não tem problema de proibir. Só que quando vier o artigo aqui, tem que garantir a aprovação do artigo completo. Se derrubar o artigo, vai derrubar o rodeio, vai derrubar o circo, né? Então não dá para separar. O artigo hoje ele proíbe foquejada, tourada, rodeio e circo e outras, né? Outras, né? Então, às vezes é melhor você deixar dessa forma e vai fazer a fiscalização, ou entrar numa outra discussão. Então, é só uma ponderação que eu estou fazendo aqui, tem que fazer ela de público, não posso fazer só na comissão. Muitos de vocês não estavam em 2013, o senhor Rodolfo eu lembro que estava, né? E presenciou, não lembro se o Paulo também estava em 2013, dessa questão da cavalgada. Você lembra disso, né, Paulo? E aí aconteceu isso. Estava. Não. Eu estou falando daquele processo. Não estou falando daquela audiência, Ari. Eu estou falando na hora de construir o processo de fazer a lei 7114, que a comissão teve que flexibilizar, tirando a palavra cavalgada do artigo do rodeio por conta da pressão cultural lá do pessoal do Bom Sucesso. E aí a troca foi garantir uma fiscalização enérgica das zoonoses, né, para que a gente não houvesse um problema de perder o artigo inteiro que proibia as outras questões. Então, é uma ponderação e uma reflexão que a gente tem que fazer de forma tranquila, né, porque eu acho que a gente já avançou em algumas questões que é importante na legislação de uma forma geral. Então, só esse senão que eu queria fazer para vocês, dividir com vocês, para vocês compreenderem, né, um pouco essa questão da lei. Mas eu acho que assim está avançando, mantém, né, a legislação da nossa parte. Nós vamos tentar fazer o máximo aqui para que seja aprovado, né, vereador? É isso, obrigado. Desculpe se eu me alonguei um pouco aí. Gente, eu vou responder alguns apontamentos, só a nível de esclarecimento, sobre... A gente agradece, obviamente, a todo tipo de ajuda, porque é uma lei muito importante para o departamento, para Guarulhos todo, para todos os protetores, porque, efetivamente, nós vamos ter um método legal para agir no município de Guarulhos. Então, eu agradeço todas as sugestões, vou aguardar que vocês enviem para a frente parlamentar, para que eles nos enviem para a gente realmente tentar inserir o maior número de sugestões no código, tá? Algumas das sugestões, elas já estão contempladas, porque nós tivemos, depois da lei chegar até vocês, nós já tivemos algumas reuniões, já conversamos com o vereador Zé Luiz, já colocamos algumas alterações aqui, que vocês não têm ainda, mas vai ser apresentado para vocês na semana que vem. Assim que a gente terminar de pontuar o que foi colocado aqui, tá? É muito importante que o vereador Zé Luiz salientou em torno do artigo que prevê a proibição de espetáculos envolvendo animais no município de Guarulhos, porque efetivamente a vaquejada é considerado cultural, a cavalgada, desculpa, a cavalgada é considerado cultural, é religioso. Tem 480 anos que acontece no Bom Sucesso. Nós temos associações e temos muitas pessoas que querem, sim, preservar essa cultura do município. Então, a gente respeita a opinião de todos e, efetivamente, hoje, quando nos foi solicitado, hoje não, o ano passado, quando nos foi solicitado, nós enviamos, sim, 2 veterinários para acompanhar, juntamente com a Associação dos Cavalheiros do município, o bem-estar dos animais, tá? Nós acompanhamos o espetáculo. Mas, enfim,
está aqui colocado, a gente vai entender só como isso vai figurar para os outros vereadores, para que efetivamente a gente não tenha problema na aprovação do código, principalmente desse artigo, tá? Então, aqui, ó, o doutor Tadeu, ele fez a colocação da vaquejada, eu acho que ficou claro a resposta sobre como que está sendo procedido pelo código. Eu acho que o que apontou aqui, eu agradeço o Noel pelos apontamentos que fez, nós vamos estudar todos, a Yarumi também, nós já recebemos agora, ela vai nos enviar por e-mail, nós também vamos estudar e tentar fazer novas redações, para que fique claro quais são as proibições do Código. Ao Paulo, a questão das multas, só para quem ainda não pegou o fio, toda multa e taxas que prevê esse código, ela vai ser revertida para ser usada na proteção animal, seja na proteção da fauna silvestre, como da fauna doméstica, que a lei abriga as duas faunas. Concordo com você em relação ao aumento, mas a gente precisa ter um mínimo, e nós pensamos no mínimo, que é justamente para não termos nenhum tipo de problema com a questão de depois a pessoa não conseguir pagar, né? Porque a gente tem que fazer uma lei para todos. Outra sugestão que eu achei bastante importante, vou esclarecer a dona Márcia Teixeira, eu acho até que ela já foi, mas ela pontuou sobre a obrigatoriedade de uma lei para condomínios. Eu queria esclarecer para quem não tem conhecimento que o condomínio ele tem uma regra própria, ele funciona por convenção. Então, assim, o município não tem como intervir dentro da residência da pessoa, dizendo que tipo de animal e que tamanho de animal ela pode ter no seu apartamento. Isso fica a critério do munícipe, entendeu? Então, a gente não tem como colocar isso na lei, porque é uma questão que é uma outra lei e para a gente não diz respeito. Aqui o nosso foco é realmente os animais hoje em situação de abandono, para que se evite o abandono, para dar condição, essa lei ela prevê condições que o departamento, que o município consiga ajudar mais aos protetores e as pessoas que cuidam dos animais comunitários nos logradouros públicos. Então, o foco maior é esse. Em relação ao que foi pontuado pelo Dario, a respeito do tipo de cirurgia, o que nós citamos aqui no Código, efetivamente não tem a ver com as clínicas particulares. Isso fica a critério de cada clínica e de cada veterinário utilizar o método que melhor ele goste, né? O melhor que ele goste de se adaptar. Isso a gente está pontuando para que tipo de cirurgia o município vai oferecer no programa de castração. Por qual motivo? O minimamente invasivo é o que faz com que o animal não tenha que passar, não tenha retorno, porque ele não precisa retirar ponto, o ponto cai sozinho. Então, se pensar no município em si, é um método que hoje a gente já faz há 10 anos, é um método efetivamente que surge, né, que efetivamente facilita a vida não só do município, mas também dos protetores, de não ter que pegar o mesmo animal e levar novamente para lá para passar por um retorno. Então, é só esse esclarecimento, o porquê desta questão. Se, obviamente, aparecer outro método comprovado cientificamente que tenha o mesmo resultado e que o animalzinho não precise realmente voltar ao centro cirúrgico, também pode ser positivo e pode ser a qualquer momento inserido, tá? Então, eu acho que, desculpa se eu esqueci de responder a alguém, a questão do microchip, que eu também achei importante pontuar. O que acontece hoje? Os animais que eles vão para as feiras de adoção do programa PETS ou nas outras feiras que nós fazemos no município de Guarulhos, os animais eles saem para adoção hoje pelo município, eles saem castrados, vacinados e microchipados, tá? O microchip é de leitura universal. Então, se alguém, porventura, achar um animalzinho, qualquer clínica que faça a implantação de microchip, eu não falo só em município, não, pode ser em Arujá, o cachorrinho foi até Arujá. Como é de leitura universal, qualquer clínica consegue identificar, qualquer clínica que faça aplicação também de microchip vai ter o leitor e vai conseguir identificar o proprietário desse animal, tá? Então, isso também já está pontuado aqui. O porquê da cobrança?
Nós temos que entender que no município de Guarulhos nós temos muito comércio direcionados a animal, com venda ou não, independente da nossa vontade, a gente respeita a vontade das pessoas de venderem ou de comprarem, enfim. Isso não é uma questão pontual. Mas, assim, como tem clínicas que fazem isso, e esse microchip só será cobrado se a pessoa não fez a adoção no nosso programa de adoção. Se hoje eu tenho um animalzinho que eu comprei em um pet shop e eu quero colocar um microchip nesse animal, ele pode sim se direcionar ao DEPAN, Bom Sucesso, e lá pedir a implantação desse microchip. Só que para isso ele vai pagar uma taxa, porque efetivamente o município não pode arcar com todas essas questões para todos os animais do município, que são muitos. Então, assim, voltando, o nosso foco principal é o atendimento ao animal hoje em situação de abandono, em situação de risco, e apoio aos protetores do município. Eu não sei se alguém precisa de mais alguma resposta, pois não? Ele vai falar. Desculpa, você vai para o Sarmento? Tá bom, então. Gente, obrigada. Eu fico feliz de ver o interesse das pessoas em nos ajudar à aprovação desse código, porque vai ser um avanço grande para a proteção animal, para os amantes de animal, porque efetivamente a gente vai conseguir um avanço grande em relação às ações do departamento. Ainda bem, né, Conceição, que de vez em quando você elogia a gente. Ah, que bom. Não, a gente vai fazer isso. Quando eu tô falando, é muito bom a iniciativa da frente, de chamar a gente aqui para compor isso, para quê? Para que a gente escute efetivamente outras ideias. Porque é o que eu disse, foi elaborado por mim, pelo DEPAN e por técnicos da prefeitura em várias outras secretarias. Só que, efetivamente, a contribuição de vocês é bastante importante para que o código atinja a todos os munícipes, que todos tenham tranquilidade que nós estamos tentando fazer o melhor cada dia. Eu vou passar a palavra para a presidente. Obrigada, Andréa. Com a palavra, o comandante Pedro Sarmento, da Guarda Municipal Ambiental. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar a vereadora Carol, nome pela qual eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Cumprimentar o Arinaldo, né, Arinaldo? Bom, nome pelo qual cumprimento todos os presentes. Primeiro, eu quero fazer uma explanação, qual é o serviço da Guarda Ambiental. Tá? Vou começar pelo serviço da Guarda Ambiental, vai ser uma explanação breve, até chegar na nossa inserção no Código de Proteção e Bem-Estar Animal. Bom, a Guarda Ambiental, na sua essência, ela combate os crimes ambientais que acontecem dentro da cidade de Guarulhos ou até das cidades vizinhas, né? Os principais serviços que fazemos contra os crimes, né? Seria mais o desmatamento, as queimadas e as invasões, principalmente nas áreas de preservação permanente, nas unidades de conservação que temos nos municípios e também nas nossas áreas de mananciais. Combatemos também o descarte regular de resíduos sólidos, que é o mal do século na nossa cidade, né? Todo mundo deve passar por algum lugar que está ali, né? Um descarte regular de resíduos sólidos. Combatemos também a soltura de balão. Por que pareça, em Guarulhos existe muita soltura de balão, e temos aqui um aeroporto. E também combatemos a criação e a comercialização de animais silvestres, que é crime ambiental. Na parte de animais silvestres, né, seja ele oriundo de um crime, né, que seria a criação e a comercialização sem autorização do órgão competente, ou seja, por resgate, que fazemos muitos resgates de animais silvestres na nossa cidade. É difícil, né? Tá ali meus colegas de serviço, é difícil passar um plantão sem a gente fazer um resgate. Hoje, por exemplo, resgatamos um coati numa escola estadual lá na Ponte Grande, né? Era 6 horas da manhã, eu tinha recebido 10 ligações, mas resgatamos esse coati. E também recebemos também, né,
que nós chamamos de entrega voluntárias de animais silvestres. E por que nós temos essa facilidade com os animais silvestres? Uma, que não pode ter um animal silvestre, sem autorização. E outra, que os animais silvestres, nós temos locais, nós temos instituições municipais, que é os zoológicos, estaduais, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico Tietê, e também temos também o CETAS, que é o Centro de Entrega de Animais Silvestres, que temos em Ibirapuera, em Anguera. Às vezes nós não temos como entregar esses animais, que é o local mais próximo. A gente vai em Campinas, vamos em Jundiaí, até Lorena já fomos entregar animais. E temos também o Instituto Butantan, que nós fazemos também bastante resgate de serpentes peçonhentas. O Butantan tem uma facilidade maior, que funciona 24 horas. Né? Daí vocês me perguntam, pô, mas vocês pegam uma serpente aqui, né, peçonhenta, e vai até o Butantan, corta essa marginal Tietê, marginal Pinheiros, mas o que foi o bom que aconteceu nesses últimos anos? Esse último ano, na verdade, né, o Butantan recebe 24 horas animal. Então, quem vai fazer isso é o pessoal que trabalha à noite. Captura essa cobra de dia, vai levar à noite vai depois da meia-noite, de madrugada, porque não pega trânsito. Assim a gente entrega o animal e não perde tempo, porque a gente trabalha com no máximo 2 viaturas de dia, a gente não perde essa viatura e ainda economiza combustível para a prefeitura por causa do trânsito. Pois bem. Agora, da parte dos animais domésticos. Certamente todos sabem que maus tratos de animais domésticos é crime ambiental, né? Está previsto no artigo 32 da Lei 9.605, mais conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Só que para a gente atender uma solicitação ou uma ocorrência de animais domésticos, tem que ser um serviço integrado, junto com os veterinários do DEPAM e também com a Delegacia de Meio Ambiente. Já respondendo à pergunta do Noel Alcatrão, a gente só entra na residência da pessoa em 3 situações. A primeira, se o dono da residência, o dono ou a dona da residência, franquear a entrada da equipe. Acontece muito isso com passos. A pessoa franqueia nossa entrada, a gente entra, então tranquilo. Em segundo, logicamente, né, se a pessoa não autorizou a nossa entrada, não franqueou a nossa entrada, vai ser com mandado judicial. Ou se ali estiver acontecendo um crime ambiental. Por exemplo, eu só vou permitir que minhas equipes entrem na residência das pessoas se for constatado um crime ambiental, que seria maus tratos do animal, se eu estiver junto com o veterinário, para ele, antes da equipe entrar na residência, ele no laudo colocar que foi um crime ambiental. Aí a gente entra, né? A gente pega os animais, procura pegar o autor, o dono do animal, e encaminhar para a Delegacia do Meio Ambiente. Então tem que ser um serviço super integrado. Guarda Ambiental, DEPAM, por meio dos seus veterinários, e a Delegacia do Meio Ambiente. Seria importante, né, o delegado do Meio Ambiente está participando, né, Carol? Apesar que a gente pode afinar isso nas nossas reuniões mensais da Frente Parlamentar, sem essa integração, a gente não consegue fazer um serviço. Então, basicamente, hoje, a gente trabalha praticamente só com animais silvestres, até por essa facilidade que nós temos de fazer as entregas. Agora, com esse novo código, logicamente, seremos inseridos e vamos fazer o quê? A parte de execução e prática, que nem o vereador que os olhos aqui falou. Vai ser a parte prática. Estaremos nas ruas, com as equipes, daquele mesmo modo, integrado com os veteranos do DEPAM e também com a Delegacia de Meio Ambiente. Atendemos pelo telefone 2475-9444 ou pelo prefixo 153 para atender as demandas da cidade. Esse é o telefone da guarda, e as ocorrências ambientais também
também caem nesse prefixo, depois passam para nós via rádio. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana para todos. Obrigada, Pedro. Acho que o doutor Wagner queria fazer uma colocação, doutor. Pode ir lá. Novamente, eu não poderia deixar de falar aqui, e o que eu venho falando na reunião da frente, sempre os mesmos vereadores presentes, né? Muito triste isso, né? Mostra. Outro dia eu questionei e aí, os vereadores votam, ok, ajudam, ok. Só que hoje, uma audiência pública, presente a vereadora Carol e o vereador Zé Luiz. Né? Para mim, como munícipe, é muito triste ver essa situação, muito triste mesmo. Outra questão, esperava o secretário do Meio Ambiente aqui, nós estivemos em reunião com ele, eu sinceramente esperava na mesa, esperava o Guti aqui, que nunca participou de uma reunião da frente. Ele, enquanto vereador, era atuante, hoje como prefeito esqueceu, né? Mas assim, a gente sabe a agenda do prefeito é corrida, porém eu nunca vi o Guti numa reunião da frente aqui, né? Então eu peço também aos protetores do município que se atentem, nós estamos em ano eleitoral, vai ter muita gente se pegando bicho debaixo do braço, tirando foto, então vamos se atentar aos protetores do município, criem uma associação. Vocês, como associação, vocês vão ter força, e força jurídica, né? Eu recebo ligação quando o calo aperta. Quando o calo não aperta, eu não recebo ligação. Aí eu recebo ligação porque reclamam do DEPAN, né? Mas quando é para cobrar, ninguém está para cobrar. Então, o mais triste é ver essa mesa vazia com apenas 2 vereadores. Fica aqui minha indignação, né? É muito triste. Eu peço aos munícipes que olhem esse ano, quando for eleger um vereador, independente de partido político, o que ele fez pela causa animal. Né? Muito obrigado, vereador. Obrigada, doutor. Não, eu ia falar, né? Não, pode falar. Não, fala que aí depois eu já falo e encerro. Vou fazer uma consideração à fala do Pedro, né? Estava conversando com a vereadora Carol. Eu não serei mais candidato a vereador na próxima eleição, já anunciei isso aqui. Eu tenho um sonho, né? Dentro dessa questão da ação objetiva e ativa da proteção animal. Quando foi criada a Guarda Ambiental, ainda no governo do prefeito Almeida, não me lembro que ano, 2009, Pedro? Então, eu fiquei muito empolgado, né, quando o Almeida criou a Guarda Ambiental, porque achava que era uma vertente muito aberta para que a gente pudesse ter uma ação mais efetiva efetiva, né, de repressão com o equipamento da prefeitura através da guarda. Infelizmente, não conseguimos avançar. Os comandantes que nós tivemos da guarda, né, não foram sensíveis a essa questão. Nem o anterior, nem o atual. Não foi falta de esforço desse vereador de conversar com eles, né? Então, meu sonho é que a gente possa, né, um dia ter essa guarda ambiental, efetivamente ao lado do Departamento de Proteção Animal nas ações, né, na ação mesmo ostensiva, repressora com o produtor de maus tratos, né? Porque de fato seria necessário ter essa ação da guarda, né? Seria um fortalecimento a mais para as atividades de repressão
a proteção animal. Eu sonho com isso. Daqui mais poucos meses não serei mais vereador, né? Falei com a Carol, nós vamos estudar e apresentar uma alteração na lei da guarda, né? Há um lobby muito grande aqui dentro da Câmara contra qualquer coisa que você apresenta a favor da guarda, com relação ao corpo de funcionários da guarda. Você sabe do que eu estou falando, né? Mas nós vamos tentar, porque é um desperdício você ter funcionários bem treinados, preparados, com vontade, né? A gente tem conversado com muitos guardas com vontade de agir nessa área, né? E não tem a possibilidade de fazer isso. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença dos que aqui estão para tão civilizadamente vir colocar seus pontos de vista. Eu esperava até talvez um pouco mais agitado este momento. Felizmente não foi. E eu fico feliz por isso, porque seguramente entre todos aqui presentes, eu sou quem mais está participando da proteção animal e o bem-estar animal entre todos aqui presentes. Eu tenho acompanhado tudo. Muitos falam que não fizemos nada, mas avançamos sim. O avanço está aqui à mostra, a forma civilizada em que estamos aqui conversando, abertamente, sem falar mal de pessoas, apenas nos preocupando com a instituição que diz do bem-estar animal. Estávamos preocupadíssimos, porque na lei anterior existia o artigo 13 que dizia: é proibido o ingresso, a permanência e o funcionamento no município de Guarulhos que envolvem a utilização de animais para fins de entretenimento, tais como circos, rodeios, touradas, vaquejadas e outras. Nós queríamos que se mantivesse essa mesma leitura na nova lei. Me parece que já conversaram com o vereador José Luiz e já chegaram a um comum acordo. Fico feliz de termos chegado a esse extremo, porque anteriormente, quando nós falamos contra rodeios, teve ameaças de briga aqui dentro, nesta mesma sala. Tivemos que sair resguardados pela guarda municipal até tomar nossas conduções para ir para nossos domicílios. Estamos avançando, isso é muito bom, é muito salutar. Somos poucos aqui, mas significamos muito. Nós estamos representando toda a população de Guarulhos. Muito obrigado, vereadora, vereador José Luiz, pelo seu trabalho anterior e atualmente ainda continua. Andréa, obrigado. Apesar de que de vez em quando a gente bate de frente, mas tem que ser assim. Se fosse tudo normal, não teria necessidade das ONGs. Não teria necessidade de organização nenhuma. Seria tudo normal. Felizmente nos entendemos. Obrigado a todos, ao Fórum por estar presente também. Os funcionários da Câmara, muito obrigado por ter sido sempre atenciosos com todos nós. E a vocês, principalmente, que vêm aqui defender a causa, sem partido político, como Wagner disse, sem partido político. A nossa política, somos políticos, mas qual que é a nossa política? A sustentabilidade universal da biodiversidade e, principalmente, a defesa animal. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, senhor Rodolfo. O comandante Pedro quer fazer uma consideração? Só um registro, eu acabei colocando meu rascunho aqui, acabei esquecendo de falar, até o vereador Zé Luiz. Agora, no dia 20 de dezembro do ano passado, foi aprovada uma lei 7.803, que é uma lei de fiscalização ambiental. Quero até aproveitar a oportunidade e agradecer os senhores por ter aprovado essa lei. E nessa lei nós fomos inseridos, dando para nós poder de polícia administrativa ambiental. E nessa lei também está previsto as multas dos animais também domésticos. É uma lei importante que agora a gente vai, né? Até antes dessa lei, nós éramos meio guarda ambiental, porque a gente fazia a parte criminal, mas para fazer a parte administrativa tinha que chamar um fiscal da prefeitura. E muitas vezes ele não fazia a autuação, a multa, que é o mais importante, né? Que é a parte pedagógica da coisa. Então, faltava o cumprimento do nosso serviço. Agora, com essa lei, depois de 10 anos, graças a Deus, né? Antes tarde do que nunca, agora sim, nós
nós podemos nos considerar que somos guardas ambientais com serviço de 100%, fazendo a parte administrativa e também a criminal. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de me manifestar, né? Acho que eu fiquei por último, não sobrou quase nada para me falar, né? Mas queria parabenizar, o código ele está bom, né? Queria parabenizar quem esteve à frente, a Andréa, na pessoa dela, e quem ajudou. Alguns apontamentos de algumas pessoas são pertinentes, acredito que até a própria Andréa ache isso. Faço as palavras do vereador Zé Luiz as minhas. Eu acho que a parte que está pegando mais é a questão de rodeios, de vaquejadas, mas já está até solucionado já. E acho que os apontamentos também que veio da IULI, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, também tem bastante coisa, né, que dá para a gente ajudar. Acredito que eu e o vereador Zé Luiz, né, e outros vereadores, a gente sabe que são poucos que participam, né, porém são todos que votam. A gente precisa de todos, do voto de quase todos, né. Então a gente já fala até pelo vereador, a gente já tinha conversado. Estou à disposição, a gente vai fazer de tudo para construir esse código, né, com a participação de todos, através dessa audiência. Acho que muito importante ter um pouquinho de cada um, porque às vezes é que nem eu falo, a gente está aqui, a gente ama os animais, só que a gente não é que nem os protetores, posso citar a Regina, um exemplo, né? A gente não está naquele dia a dia, não sabe direito, né? E às vezes essas pessoas que têm um olhar melhor que a gente, né? E a gente está aqui para representar essas pessoas. Me coloco à disposição, falo até pelo vereador, como a gente já conversou antes, vamos apresentar sim as emendas. Se vai passar, a gente não sabe, mas a gente vai tentar, né? Tudo para melhorar, nada para atrapalhar. Eu acho que são coisas simples, acho que pode até vir da própria Andréa. A gente vai pegar tudo que a gente tem, enviar para o departamento. Peço que quem quiser, pessoal, que não consiga vir aqui procurar pela Bianca, que representa a nossa frente, pode estar mandando por e-mail. Se o pessoal quiser anotar, eu vou passar. Até muitos que participam aqui já até recebem e-mails dela, mas eu vou passar para quem não tem. É bianca.burim, B-U-R-I-U, burim, @guarulhos.sp.leg.br. E peço que se atentem, a gente tem um prazo, né, para apresentar, e posteriormente a gente já vai estar votando o código, que é muito necessário a gente correr para a aprovação desse código, né, que eu acredito que vai ajudar muito, muitas questões que a gente discute aqui nas nossas reuniões, que a gente fica sem saber quem cobrar, como vai ser, como não vai ser, e no código ele está prevendo muitas desses questionamentos. E é isso, queria agradecer a presença de todos, a participação. Essa casa está à disposição de todos, agradecer a presença do público, dos munícipes, do vereador Zé Luiz, da Andréa Biegart, diretora do DEPAN, do comandante Pedro Sarmento, da Guarda Municipal Ambiental, e os seus colegas presentes também da Guarda, o doutor Tadeu, representando a OAB, a doutora Ayuli, né, representando o Fórum Nacional de Proteção Animal, e agradecer também a Bianca, né, que nos auxilia na frente, e a todos os funcionários da casa, né, que está conosco aqui até agora. E é isso, acho que a gente constrói uma cidade melhor com a ajuda de todos, né? Obrigada e dou por encerrada a presente audiência.